Estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe, o Facebook é facebook.com/RedeTVT ou então você pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Você também pode ouvir o nosso programa pela Rádio Brasil Atual. É só sintonizar na FM 98,9 em São Paulo. Está aqui no estúdio da TVT, Alan Balaban, advogado trabalhista. Oi, Alan, muito obrigada pela sua participação. É um prazer. Alan, com essa classe, o que vai representar para a classe trabalhadora essa nova lei? E foi previsto alguma reação para os patrões? Então, em face dessa nova lei, os trabalhadores eles acabam ganhando mais direitos ainda, né? Isso porque a Constituição Federal de 1988, ela no parágrafo 7º, ela fala especificamente de todos os direitos dos trabalhadores. Só que os empregados domésticos, eles são uma exceção, onde apenas alguns direitos constam para eles. Ou seja, eles são empregados, mas ao mesmo tempo não são. Então, essa nova legislação, ela dá a ideia de força e de uma equiparação entre os domésticos e os demais empregados. E a lei hoje, que ela está em vigor, ela não é completamente cumprida. Com essa nova lei, você acredita que ela vai ajudar a que a lei antiga seja cumprida? Ela tem que ajudar. Isso porque é algo muito do brasileiro, criar uma lei e não cumprir a legislação. A legislação existe, os domésticos têm os direitos dele, só que essa nova legislação, essa nova PEC, que deve entrar em vigor ainda esse ano ou no próximo ano, a gente espera que de fato ela seja cumprida e todos os empregados tenham os direitos garantidos. Os patrões alegam que vai ter excesso de encargos sociais, vai aumentar muito o custo dos empregados e eles alegam que não vão conseguir suportar esse aumento. Você acredita que isso seja realmente verdade, Alan? Eu acredito que existe um aumento. Isso sim, até porque existem outros direitos que começam a ser garantidos aos empregados domésticos, como uma hora extraordinária, o adicional noturno, o próprio fundo de garantia, onde você vai ter um impacto de fato na folha do empregador. Porém, para o empregador ter esse tipo de empregado doméstico, ele vai ter que pagar esse valor a mais. E o perigo das demissões, foi pensado isso? Isso, com relação à legislação, não foi pensado, porque a ideia é você monta a lei, você garante o seu empregado doméstico, e a ideia da lei não é ter a demissão. Mas, de fato, na hora que você aumenta os encargos, é possível que exista uma demissão e que os empregadores encontrem uma outra forma de ter esse tipo de mão de obra. Nós tivemos uma série de perguntas das pessoas para você. Vamos ouvir agora a primeira delas. Como a gente que trabalha em empresas, é registrado, tem direito a férias, FGTS, fundo de garantia. Então a minha dúvida é essa, se as empregadas domésticas vão ter o mesmo direito nosso. Veja bem, a pergunta é muito boa. O registro na carteira de trabalho ele é obrigatório para qualquer tipo de empregado, doméstico ou o próprio seletista, que é aquele que está dentro da consolidação das leis do trabalho. O fundo de garantia também é um tema interessante. Como eu havia dito, no parágrafo único do artigo 7º da Constituição Federal, o fundo de garantia ele não é obrigatório, ele é optativo. Então, aquelas empregadas domésticas hoje que os empregadores já pagam fundo de garantia, elas têm direito. Essa nova emenda constitucional, a PEC, como ela está sendo chamada, ela tem essa previsão de que o FGTS ele também seja obrigatório. E, além disso, o controle da jornada de trabalho, ou seja, a hora extraordinária ela será devida. É difícil esse controle? É difícil esse controle. Isso porque a gente fala de uma seara familiar. Empregado doméstico é aquele que está dentro do seio da família. E a ideia do empregado doméstico é aquele que trabalha para alguém e não recebe outro valor. Ele recebe o salário dele, mas o trabalho dele não gera lucros para a pessoa que ele trabalha. Um exemplo que eu sempre dou em minhas aulas, quando falo aos meus alunos do trabalhador doméstico, é aquele que está na sua casa e faz o seu jantar. Agora, se aquele jantar que ele fez, você vende o seu jantar, você tem um lucro com o empregado doméstico. Então, essa diferença é muito tênue que demonstra o que é um empregado doméstico ou não é. No caso, esse que trabalha dentro de um lar, como cozinheiro, copeiro. Alan, por outro lado também, essas pessoas que trabalham e que moram no mesmo lugar, elas recebem casa, luz, ali o conforto daquele ambiente. Isso também vai ser computado? Não mais. A ideia é que até hoje você tem essas verbas que é o que chamamos de salário in natura. Até então, enquanto essa PEC não entrar em vigor, você pode descontar sim a alimentação, a moradia do seu empregado doméstico. A ideia é que a partir dessa legislação, quando for aprovada, que não seja mais descontado. Ou seja, no próprio contrato de trabalho você precisa constar o que vai estar dentro do contrato de trabalho ou não, o que é devido ou não. É o que eu sempre falo, se a regra for clara, problema algum vai haver. Os países europeus, os Estados Unidos até, é muito difícil ter esse hábito do empregado doméstico. Aqui no Brasil é uma coisa mais corriqueira. Será que essa lei veio para retirar um pouco esse acesso fácil? Olha, o problema americano é que é um outro tipo de legislação. Nos Estados Unidos a gente fala de uma legislação chamada common law.
outro tipo de ideias e de pensamentos. Aqui nós temos uma legislação codificada, só vale o que está na lei, o que está no código. Só que quanto mais dura fica a legislação, de fato a tendência é que você tenha menos empregados domésticos. E aí os empregadores precisam procurar uma outra forma de resolver. A forma que com certeza, pelo menos eu entendo, que será usada aqui no Brasil, serão dos trabalhadores autônomos, que no caso são os diaristas. Exatamente sobre isso a próxima pergunta, e quem fez foi a Cláudia Fernandes, ela é atendente. Eu quero saber se essa lei serve para as diaristas ou só para mensalista do seguro-desemprego, fundo de garantia. Outra boa pergunta. De fato, essa legislação ela só abarca as mensalistas. Só que aí a gente precisa tomar um cuidado. Por quê? Porque o empregado autônomo, aquele que é o diarista, ele não é aquele empregado que vai uma vez por semana. Se a pessoa tiver uma rotina de uma vez por semana ou 2 vezes por semana, todos os dias, ela não é considerada o quê? Uma diarista, e sim uma mensalista. Todas as semanas. Todas as semanas, exato. Então, por exemplo, se a empregada ela vai toda terça e quinta, terça, quinta, terça e quinta, ela não é considerada diarista, ela é considerada mensalista. Isso no entendimento do próprio Tribunal de São Paulo. Agora, a diarista é aquela que faz um trabalho de uma forma esporádica. Numa segunda-feira vai numa determinada casa, numa terça-feira na outra semana não vai na mesma residência, esta é a diarista. E vai ter os mesmos direitos? Não vão ser os mesmos direitos. No caso da empregada doméstica, essa nova PEC é onde abarcam os direitos dela. No caso da diarista, pode ser um contrato feito pactuado de uma forma esporádica, ou seja, vou lhe pagar R$80, R$100, R$120, não existe uma regra e acaba não entrando nessa legislação. Isso também pode ser, a gente pode se dizer com relação aos motoristas, os cozinheiros, os babás? Exato, porque esses são os trabalhadores domésticos. Então, enfermeiras que trabalham na seara de uma residência onde não tem nenhum valor, os motoristas, jardineiros, né, são empregados considerados domésticos. A ideia sempre é que o trabalho dele não gere lucro para o seu empregador. Essa é a ideia de doméstico. Vamos ouvir mais uma pergunta. Falaram que essa lei vai aumentar o custo da empregada doméstica. Isso vai gerar desemprego? Eu acredito que pode sim gerar algum tipo de desemprego, porque você aumenta o encargo dos empregadores. Então, na hora que você aumenta os encargos dos empregadores e os empregadores não têm o reajuste deles no trabalho deles, provavelmente eles vão acabar cortando esse tipo de trabalho. Então, pode ser que exista um certo desemprego, sim. A próxima pergunta é da Adelina e ela é estudante. Agora, quem é que vai ter que pagar o fundo de garantia? Quem paga o fundo de garantia nos termos dessa nova legislação é o empregador, né? O FGTS no valor de 8% do salário do empregado. Você tem dúvidas? Quer fazer alguma pergunta? Então participe, o Facebook é facebook.com/RedeTVT, ou então você também pode participar pelo Twitter, que é @RedeTVT. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós continuamos com mais orientação do Dr. Alain Balaban. Até já!